Dirigindo uma Insanidade 25. Salve aí pra quem assistir aí, tiver paciência. O que era um hábito semanal meu, eu apenas observava o Facebook semanalmente, tornou-se um hábito diário agora. Eu dedico, sei lá, entre 15 minutos e meia hora a analisar as postagens feitas no Facebook, os vídeos divulgados, a opinião dos meus amigos, enfim. Eu vou direto ao ponto. Hoje eu vi um vídeo que se passa numa igreja evangélica. O pastor chama ali ao palco, ao tablado, ao altar, sei lá como é que chama isso na igreja evangélica. Uma mulher chamada Marinalva conta a história dela. Ele pede permissão antes para que a história seja contada. Ela estava empolgada porque ela tinha passado no curso de estudos bíblicos. Ele falou que estava muito feliz, ela também estava muito feliz, mas que ele não podia deixar de contar a história de Marinalva. A história de Marinalva é a seguinte, resumindo bastante, mas não é muito longa não. Ela é mãe de 3 filhos, solteira, e tinha alimento somente para, segundo a constatação do pastor, que disse ter ido até a casa de Marinalva, só teria alimento na despensa, na geladeira, enfim, para uma semana, para prover sua família somente por uma semana. Esse pastor sugere então que, em vez de doações feitas à igreja, que os fiéis fossem até o altar, palco, tablado, qualquer que seja a forma que se chama isso, que esses fiéis se dirigissem até ali e fizessem as doações a Marinalva. Tudo isso, obviamente, sendo filmado. Não é nada estranho um culto evangélico ser filmado, né? Tem muitos canais que transmitem cultos ao vivo, enfim. Não há nada demais nisso. Isso foi contestado por algumas pessoas, mas depois eu falo dos comentários das pessoas. O fato é que as pessoas sensibilizadas resolveram então se dirigir ao palco lá e fazer doações de dinheiro para Marinalva. Se mostrava bastante emocionada, bastante satisfeita. Alguns fiéis resolveram abraçá-la, dar palavras de consolo. Houve um abraço coletivo. Enquanto isso, o pastor pedia que as moças do coral cantassem uma determinada música, que começasse no refrão, e toda vez que ele pedia, alguns fiéis riam. Eu não entendo o porquê disso, mas enfim. Eu achei isso de um altruísmo sensacional, confesso que me emocionei. O cara não estava pedindo dinheiro para a igreja. Todo mundo sabe que eu sou um crítico ferrenho das religiões evangélicas, né? E achei isso de um altruísmo. Achei legal. Todo mundo foi lá, doou e tal. Enfim, sensacional. Depois fui ler os questionamentos, né? Teve o primeiro comentário. Uma moça falou: eu sou católica. O vídeo tinha aproximadamente 47, 48 mil visualizações. Teve uma senhora no primeiro instante que falou: eu sou católica, mas me emociona esse tipo de devoção a Cristo. Realmente é louvável, né? A atitude do pastor de fazer que hoje vocês não contribuem para a igreja, né, para o templo. Hoje vocês vão ajudar a Marinalva, né? É a prova do que eu estava falando ontem, de que nós somos agentes sociais e nós somos responsáveis pela mudança social. Uma mudança foi feita ali, né? Teoricamente, né? Na vida de Marinalva. Foi muito dinheiro colocado lá, foi muito dinheiro, muitos abraços. Ela demonstrou-se o tempo todo emocionada, enfim. Emocionou uma série de pessoas, eu me emocionei e tal. Depois teve um rapaz que falou que a doação de verdade tem que ser feita no anonimato, sem câmeras, enfim. Aí eu chego àquele ponto que eu já falei anteriormente: a maioria dos cultos é filmado, é transmitido pela TV. De repente, obviamente o pastor sabia que estava sendo filmado, né? Obviamente sabia. Mas não sei se necessariamente a generosidade tem que ser feita
no anonimato, às escuras, né? A generosidade tem que ser feita e foi feita ali. Depois a gente pode até contestar a legitimidade do ato, mas enfim. Depois teve um comentário que falava a respeito da possibilidade daquilo ser uma fraude, né? De ser montado, de Marinalva não ser Marinalva, enfim. Eu prefiro não acreditar nessa possibilidade, mas ela existe, né? Existe a possibilidade de Marinalva ser uma atriz e aquilo tudo ser encenado e no final das contas é o dinheiro ser embolsado pelo pastor. Existe essa possibilidade. Então vamos trabalhar num contraponto aqui, na possibilidade de que aquilo tenha sido um ato altruísta e na possibilidade que aquilo tenha sido uma grande farsa. Quando eu morava em Uberlândia, uma vez eu ouvi uma história de alunos, não sei se de sociologia ou filosofia da Federal, que resolveram fazer um estudo sobre esses rituais de, sei lá, desencapetamento, de tirar a entidade do corpo, seja lá como é chamado isso, numa igreja universal. Eles estavam filmando o culto com a devida autorização e tinha pessoas que quando chegavam num determinado ponto ali próximo desse tablado, palco ou altar, para mim é um grande palco, então vou tratar como palco, essas pessoas simplesmente desfaleciam, né? Desfaleciam, tinham fiéis que seguravam por trás, ali ele estava, não sei, tomando uma bênção, ou estava tirando alguma coisa ruim do corpo da pessoa e caiu para trás e de repente, momentos após, levantavam e agradeciam e tal. Isso é uma história que eu ouvi, tá, gente? Não sei se é fato. Eu não presenciei, não entrei em contato com essas pessoas que fizeram, que estavam fazendo esse estudo, mas enfim. Teve uma senhora que depois de desfalecer não voltou, né? Não voltou. E curiosamente essas pessoas se dirigiam ao palco descalças. E volto a dizer, pode ser ficção, não sei se é verdade. Essa senhora que desmaiou ali teria que ter retornado, não retornou. Chamou-se os médicos, parece que ela teve uma parada cardíaca, alguma coisa do tipo. O fato é que ela não retornou, deveria retornar e agradecer, não retornou. Se era uma encenação, aquilo ali não estava combinado. E me informaram, a pessoa que me contou a história, eu não lembro quem foi, que tinha alguma coisa no chão, um dispositivo que disparava uma carga elétrica na pessoa de alta amperagem para que essa pessoa desmaiasse, né? Mas depois recobrasse a consciência, como uma espécie de cerca elétrica, só que no chão. Então eles perceberam isso, filmaram e tal. Eu nunca vi vídeo, só ouvi a história. Enfim, a farsa em todas as religiões, mas a religião evangélica em especial tem crescido assustadoramente no país. Porque ela, é minha opinião, você pode me criticar por isso, acho que eu dei uma babada na tela agora, mas enfim, é minha opinião, mas ela oferece solução para todos os problemas, né? Uma religião que oferece solução para todos os problemas, decididamente é uma religião boa de seguir, né? Ela cura a homossexualidade, ela cura HIV, ela cura câncer, ela faz o paraplégico andar, ela faz o cego enxergar, enfim. Eu tenho minhas críticas à religião, eu não gosto particularmente de nenhuma das igrejas ou templos oriundos ou que estejam relacionados a Edir Macedo, ao pastor Valdomiro e ao Silas Malafaia. Eu não acredito em nenhuma dessas igrejas, né? Por mais que o pastor dali esteja bem intencionado, se quem tiver por trás for Edir Macedo, Silas Malafaia ou o pastor Valdomiro, eu decididamente não levo a sério. Então isso me gerou não pelo comentário, eu também já tinha pensado nessa possibilidade
de que aquilo teria sido uma grande farsa, mas eu prefiro acreditar que aquilo teria sido verdade, que ajudou Marinalva ali. Fiéis foram lá, doaram dinheiro e tal. Mas eu fico pensando, no resto do mês, esse cara tem que comprometer 10% do salário dele, da renda, para essa igreja. Isso é revertido em quê? Eu não vejo essas benéficas. Eu desde que meu filho tinha 2, 3 anos de idade, eu comecei a trabalhar com ele a cultura de doar brinquedos, né? Vamos doar brinquedos porque tem crianças que precisam mais que você. O brinquedo já tá velho, mas não tá ruim, ainda pode ser reutilizado. Vai ter uma criança mais humilde que vai ficar satisfeita em ganhar isso daí. Então sempre ensinei isso a ele. Doei para as mais variadas religiões possíveis. Doei para a Igreja Católica, doei para centro espírita, doei para centro de candomblé, de umbanda, umbanda, não candomblé, e doei para a igreja evangélica. Ninguém, além de agradecer, insistiu para que eu seguisse nenhuma dessas religiões, com exceção da igreja evangélica. O pastor insistia ali, freneticamente, toda hora: não, vem ao culto, você tem que participar da nossa igreja. Enfim, não, pastor, não curto. Não curto foi legal. Não curto, não é uma religião que eu siga, eu não sigo nenhuma religião. Eu só estou aqui para fazer caridade, retribuir a caridade de um fiel seu, de um seguidor seu. Estou aqui só para retribuir essa caridade. Perguntei que igreja que era dele, ele me informou que era essa aqui. Estou aqui, mas espero que o senhor faça bom uso dos brinquedos. Levamos roupas também, seminovas, doamos. Ele falou que ia, na época de outubro, viajar para um lugar carente em Minas, uma região pobre de Minas, para fazer a doação. Depois esse rapaz que trabalhava comigo me mostrou as fotos de quando eles foram ao local distribuir. Fiquei satisfeitíssimo, mostrei pro meu filho. Enfim, foi muito legal, foi comovente. E acho que vou abrir até um parêntese aqui para explicar o porquê dessa doação específica para essa igreja, né? Por causa desse rapaz que trabalhava comigo. Uma vez eu estava saindo do meu local de trabalho para fumar e percebi que um senhor que eu tinha atendido e que estava esperando o depósito da filha, um depósito em espécie da filha, estava meio desorientado na saída do meu local de trabalho. E eu perguntei: tá tudo bem com o senhor? O senhor tá se sentindo bem? Ele falou: não, tô legal. Você via ali que o cara não tava legal, né? Não tava bem. E eu falei: então vamos fazer o seguinte. Desisti de fumar meu cigarro, peguei pelos braços e falei: vamos retornar para dentro ali do meu ambiente de trabalho, que ali fica mais fácil a gente acionar o SAMU, ou enfim, os bombeiros, qualquer coisa que pudesse ajudar, porque visivelmente aquele senhor não estava bem. E na época eu fui comentar o que tinha acontecido com o meu superior hierárquico, uma pessoa que eu prezo, respeito muito, um amigo pessoal. Mas ele teve uma atitude, como diversos amigos meus já tiveram, que eu não compreendi, não entendo até hoje e não o perdoo por isso. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim: você trouxe o senhor para dentro do nosso local de trabalho? Eu falei: trouxe, ele estava passando mal. Eu perguntei para ele, ele falou que ia pegar o ônibus. Eu perguntei para ele aonde era o ponto de ônibus, ele não conseguia dizer onde era o ponto de ônibus. Uma pessoa que vai pegar um ônibus, que veio de ônibus, que não sabe onde é o ponto de ônibus, não tá bem, tá desorientado. Trouxe ele para cá. Não, porque a partir do momento que você traz ele para dentro da nossa dependência, ele é nossa responsabilidade. Eu falei: tudo bem, eu só queria que você me orientasse a respeito dos procedimentos, nesse caso, se há um procedimento. Afinal de contas, um cliente nosso que está passando mal. E era um cliente humilde, né? Cliente humilde não dá lucro, né? Cliente humilde não adquire produtos, né? Cliente humilde tá na estatística lá
pessoas com mau relacionamento com a instituição que eu trabalho. Enfim, então decidi então por conta própria fazer com que esse senhor chegasse em casa. Até então, ele, não sei se pelo fato de eu ser homem, ele não querer admitir que tinha fraqueza, ele não falou se tinha algum problema de saúde, se tomava algum medicamento. Tudo que eu perguntava, ele respondia que não. Então, na ocasião, eu pedi à telefonista Priscila, que mulher geralmente tem mais jeitinho, né? E de repente, conversando com uma mulher, ele se sentiria mais à vontade do que ele estava se sentindo comigo. Eu falei, pô, Priscila, vai lá e vê, cara. Eu já perguntei se ele comeu, ele falou que comeu. Se ele toma algum medicamento, ele falou que não, que tá tudo certo, mas ele não tá bem. A Priscila foi sensacional com o jeitinho dela. Conseguiu descobrir que ele não se alimentava, né? A gente não tem muito alimento disponível no nosso ambiente de trabalho ali, mas tinha pão ainda, queijo, presunto, café com leite, enfim. Priscila então fez 2 sanduíches para esse senhor e ele se alimentou ali, tomou um café com leite, deu uma melhorada, não sei se a glicose estava baixa, enfim. Eu já tinha entrado em contato com um taxista conhecido, uma pessoa de confiança. Ele tinha um endereço na carteira que me mostrou onde morava. Perguntei quanto ele cobrava para levar ele em tal lugar. Ele me passou o preço, falei, não, então pode vir aqui buscar, não tem problema não, eu pago isso daí, mas leve esse senhor em segurança para casa, porque definitivamente ele não estava em condições de ir a um ponto de ônibus. E ele assim foi. Depois o taxista me ligou para dar satisfação, falou que entregou, que estava tudo bem. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que esse rapaz, pertencente a essa igreja que eu fui doar brinquedos e roupas, sensibilizado com o ocorrido, uma pessoa igualmente humilde, chamado Eduardo, trabalhava como vigilante lá na nossa empresa, levou ao conhecimento, não sei se é a congregação que chama de evangélico, mas a comunidade evangélica da igreja dele ali, a história desse senhor. Prontamente eles se mobilizaram, confeccionaram uma cesta básica, compraram aproximadamente R$200 de carne, queijo, enfim, alimentos perecíveis, mas ele tinha uma geladeira que funcionava, então fizeram a doação a esse senhor. Eu pensei, caralho, cara, eu tenho tanta crítica contra essa religião, mas tem gente boa lá dentro. Esse cara é cristão de verdade, cara. Esse cara é cristão de verdade. Falei, pô, Eduardo, você, cara, você foi foda, cara. Você é foda, cara. Você pensou numa coisa que no desespero ali eu não pensei. Eu não pensei na possibilidade de que aquele dinheiro que ele estava esperando era para ele se alimentar. Mas ele foi até o local, conversou, foi com membros da igreja lá, então eu resolvi fazer essa doação. Então aí tá o papel que eu estava falando ontem do agente social, como o Eduardo foi importante na vida. E isso não ocorreu isoladamente, não. Eles não foram só lá entregar essa cesta básica e levaram carne uma vez, não. Eles continuaram fazendo as doações mensais para esse senhor. Ele ficou registrado lá na igreja para receber essas doações. Enfim, foi uma coisa muito legal. O Eduardo foi um agente social sensacional. É difícil você ver isso. Difícil você ver isso. Então eu tenho minhas críticas à religião, mas é o que eu falo. Tem bons fiéis. Tem bons fiéis que eventualmente podem estar sendo enganados ou não. Ou de repente aquela palavra ali, por mais que seja proferida por uma pessoa mal intencionada, serve para ele, está fazendo bem para ele. Então no caso de Marinalva, eu fico nesse dilema. Era verdade? Marinalva existia? Marinalva não existia? Mas enfim, se eu optar pelo ponto de vista da conduta de Eduardo, eu gostaria muito que essa Marinalva realmente existisse e que ela tivesse sido ajudada ali mesmo. E assim, eu desmereço
a maneira que a igreja evangélica, em especial dos 3 grandes pastores que eu já falei o nome, conduz a ideia de salvação, a obrigação do dízimo, a doação para centros filantrópicos que nem se sabe se existem. Isso tudo eu critico, mas há fiéis bons, há fiéis de verdade ali, há fiéis que querem o bem, e é isso que eu quero, é isso que nós queremos, o bem, que pessoas sejam ajudadas. Então, fato ou verdade, continuo no contraponto, torcendo para que seja verdade, mas a possibilidade de que tenha sido falso também existe. Mas se for verdade, que Deus proteja, ilumine e dê muita força para esse pastor aí, que eu não sei de que igreja é, não sei o nome dele, lá não falava nada, mas que dê muita força, saúde para que ele continue esse trabalho por muito tempo. É por causa do senhor, pastor, e por essa atitude que eu deixo aqui meu respeito à igreja evangélica, a alguns fiéis que realmente são cristãos, porque uma atitude dessa é baseada nas palavras de Cristo, é inquestionável. Um grande abraço a vocês.